Olá, amigos! Esse vídeo que trago para o canal eu quero conversar com vocês baseado no seguinte assunto: placa Electrolux não liga. Quais as possíveis causas desse defeito? E baseado nesse tema, eu quero desenvolver essa apresentação falando sobre quatro possíveis causas de defeito proveniente da seção 3 da fonte Electrolux, que faz com que essa placa não liga, ou se ela liga, ela não funcionar corretamente. E para menor compreensão, essa fonte ela é dividimos ela em 3 seções ou partes ou setores. Do AC2, AC1 até o diodo é seção 1 ou primário. Do diodo até o NK, seção 2, do NK até o regulador de tensão, seção 3, então é daqui que nós vamos fazer as análises. E do regulador de tensão até o microcontrolador, a saída de alimentação para interface, saída de alimentação para conector de serviço, seção 4. Eu estou aqui com esse esquema elétrico, que é o retrato que eu tirei da parte frontal dessa placa Electrolux. Porém, do microcontrolador grande. Esse aqui é do microcontrolador pequeno. Muda pouca coisa. Tá aqui, ó, para você situar aí. AC1 e AC2 até o diodo. Tá aqui a figura do diodo primário, ou seção 1 do diodo até o NK. Olha aqui a figura do NK, seção 2. Do NK até o regulador de tensão, seção 3. E do regulador de tensão até o microcontrolador, a saída de alimentação para interface, saída de alimentação para conector de serviço, seção 4. Então, nós vamos desenvolver aqui 4 possíveis causas de defeito provenientes da seção 3 dessa fonte que impede a placa não ligar. Muitas vezes acontece aí, você pega a placa, principalmente se for iniciantes, técnico iniciante, ele pede. É bom ressaltar que a seção 1, seção 2 tem que estar ok, tem que ter as tensões boas. Se a seção 1 e 2 tem todas as tensões, você colocando o ponteiro no dreno e o outro lá no pino do indutor, se a sua tensão da sua rede for 127, tem que dar 160 a 180 volts. Se for 220, vai dar aí 300 a 310 volts. Então, se aqui tem as tensões e a placa não liga, então o problema está no setor 3 da fonte. É sobre isso que nós vamos desenvolver aí as 4 possíveis causas de defeito provenientes da seção 3 que faz que a placa não liga. Entendido? Qual a primeira possível causa? O NK com defeito, pessoal. Isso aí, NK com defeito. E quais são os defeitos normalmente que acontecem no NK? Acontece o NK em fuga, o NK aberto, o NK em curto ou o NK falso. Muitas vezes você adquire o NK aí no Mercado Livre, na China, eles vendem lá como bom, chega aqui, instala, a placa não funciona, é NK falso. No fim desse vídeo, eu vou deixar um vídeo lá falando como fazer as medições do NK, beleza? Então, você que é técnico aí, provavelmente, com certeza, tem que saber medir o NK. No fim desse vídeo, eu vou deixar um vídeo aí falando como medir o NK, beleza? Para nós ganhar tempo aqui. 2. Qual é a segunda causa? Proveniente da seção 3 da fonte, que faz com que a placa não liga. Ou se ela liga, ela não funciona corretamente. Quais são aí as possíveis causas? Pode ser, pessoal, algum componente do circuito do feedback com defeito. Pessoal, onde fica o circuito de feedback? Quais são os componentes que fazem parte do circuito de feedback? Vamos conhecê-lo aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, na figura. Tá aqui o R1, o R2, R1, o capacitor C2, esse capacitorzinho aqui, ó, é o capacitorzinho C2, o D3, o diodo. Então, esses componentes aqui é que faz parte do circuito de feedback. Qual a função desse circuito de feedback? A função desse circuito de feedback é pegar uma amostra
do capacitor, esse capacitor aqui, ó, capacitor que armazena os -12, chaveado pelo NK. Então a função desse circuito aqui é pegar a amostra dessa tensão -2 e levá-lo até o NK. Percebe aqui, ó, esses 12 volts chega aqui no R1 e o R1 deixa passar apenas 1,6 volts. Esse 1,6 volt é o pulso, essa amostra. O NK, ele recolhe essa amostra e analisa. Através dessa análise, ele identifica se deve produzir mais tensão ou menos tensão, se deve chavear mais rápido ou menos, para manter os 12 volts aqui, ó, no capacitor eletrolítico, não, no capacitor de armazenamento de 470 microfarads por 35 volts. Entendido? Então é interessante que você saiba quais componentes que faz parte desse circuito de feedback e qual normalmente os defeitos que se encontram nesse circuito. Número 1, você pode encontrar aqui componentes alterados, componentes abertos, componentes em curtos ou componente de baixa capacitância. E quais componentes que podem alterar ou ficar aberto? Esse resistor aqui, o R2 ou R1. Vamos identificar aí na fonte? Vamos identificar ele aqui, ó. Onde está o R1, R2, o R1 aqui, ó. Então quando esses resistores alteram ou ficam em aberto, a placa não funciona, pessoal. Ela tenta ligar, mas não liga. Entendido? Então é necessário que você pega seu multímetro aí, põe na escala de resistência. Vamos pôr aqui na escala de resistência. Ó, você vai fazer as medições. Caso você já trocou o NK, tem as tensões até o NK, as tensões compatíveis, necessárias, e a placa não liga, você vai analisar agora o setor 3. Aí você já põe na escala de resistência. Olha lá, ó. O R1 aqui, ó, ele tem que dar 2K e o R1 tem que dar 12K. Entendido? Fez a análise? Não é ele. Então você continua procurando. Há quais componentes que pode sofrer alteração? Esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor ele pode estar estufado, ele pode estar vazando líquido, ele pode estar em curto, entendido? Ou pode estar rachado, trincado. Então você vai fazer uma análise visual para ver o que está acontecendo com ele. Qual outro componente nesse circuito de feedback? O diodo. Começa meio do diodo. Você vai pôr o ponteiro vermelho na tríade comum e o outro ponteiro aqui no catodo. Tem que dar continuidade. Se você virar, não vai dar continuidade. Aqui, quando você vira os ponteiros, vai dar uma medida. Pessoal, uma dica aqui importante. Qual medida tem que dar aqui? Não pode dar uma medida menos de 1 volts. Tem que dar medida acima de 1 volts, né? 1,5 volt, 2 volts. Se você faz isso, ó, o ponteiro vermelho no trilho do comum e o outro no catodo, vai dar um diodo. Entendido? Se você vira esse ponteiro, não pode dar um diodo. Entendido? Porque a medida de diodo é de 100 mV a 800 mV. Se der menos de 1 volts aqui, esse indutor não. Esse diodo está em curto, pessoal. E se você mede e não dá nada, ele está aberto. Entendido? Então, analisando aí esse circuito, você fez todas as medições, não deu nada, está tudo ok o circuito, você prossegue para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a terceira possível causa de defeito proveniente desse circuito que faz com que a placa não ligue. E qual a terceira possível causa de defeito? Algum componente do circuito de -12 com defeito.
Vou repetir. A terceira possível causa de defeito proveniente desse circuito é algum componente do circuito -12 com defeito. E quais são os componentes do circuito -12? Vamos identificar aqui. Primeiro nós temos que identificar no circuito, identificar onde está o circuito -2 e -12 e qual os componentes nele existentes. Vamos lá. Vamos aqui no esquema melhor, tá? Porque para você identificar aqui é um pouco mais difícil. Primeiro vamos aos componentes existentes que pertencem a esse circuito. O diodo D1, ele aqui, ó. O diodo D1 fica abaixo do capacitor 470 microfarads e abaixo do indutor. Beleza? Então, o D1, o capacitor grande, esse capacitor grandão aqui é o C7. O C4, o capacitor SMD e o próprio regulador de tensão. Então são regulador de tensão 1, capacitor C4 2, capacitor C7 3 e o D1. Então esses são os componentes que você tem que encontrar aí no circuito -12. E qual o defeito normalmente se encontra aqui? Pessoal, é quase os mesmos. Componente trincado, vazado, estufado, aberto, baixo capacitante, em curto. Então não é difícil, pessoal, não é difícil. Você tem que... É necessário que você conheça. E sabe identificar o circuito, sabe quais componentes estão no circuito para você fazer os análises. Entendeu? Quando você pega uma placa e não ligar, você entende que esse capacitor aqui, esse capacitorzinho, ele não pode estar estufado, você tem que olhar se não está trincado, se ele não está vazado, né? Vai ver se ele não está com solda fria, se os pins aqui não tá bambo, entendeu? Então não é difícil. Você vai verificar se ele está com baixa capacitância. Enfim, vai fazer uma análise nele aí, ver se o defeito não é ele. E se um desses estiver com problema, não vai funcionar. O diodo, mesma coisa, ó. Você vai medir se ele tá conduzindo. Ponteiro direito no anodo e o preto no cátodo. Tem que conduzir. Virando, não pode conduzir. E se estiver conduzindo dos dois lados? Se conduzir dos dois lados, não pode ser abaixo de 1 volt. Tem que ser acima de 1 volt. Entendido? Então essa é a técnica. Essa é o segredo. Conduz de um lado, dá um diodo. Do outro lado, não pode conduzir. Se conduzir na placa, porque no caso ele vai conduzir na placa. Se conduzir dos dois lados, não pode ser abaixo de 1 volt. Tem que ser acima de 1 volt. Se conduzir acima de 1 volt, vai estar normal. Entendido aí? E o pequenininho aqui, o capacitorzinho C4, como é que mede ele, Luiz? Esse capacitorzinho aqui, pessoal, não consegue medir ele na placa, né? Porque ele é bem... a medida dele é bem baixinha. Parece que ele é de 100 nanofarads. Eu não tenho bem a medida dele, mas a medida dele é bem baixinha. Então não consegue captar ele através do motivo. O que você faz? Se você suspeita que o problema é ele, tire da placa e mede na placa. Mas eu digo você com sinceridade, esse tipo de componente que não dá defeito, tá? Facilmente. Por quê? Porque ele é um componente resistente, não dá defeito facilmente não. Quando ele chega a dar defeito, os outros já estão todo detonado. Então, atenta para o NK, o resistor R1, R2, o capacitor, o C7, o regulador de tensão. Esses primeiramente que tem a maior probabilidade de dar defeito. Esse que eu citei aqui. Entendido aí? Bom, você analisou o circuito -12, não deu nenhum problema? Qual é a quarta possível causa de defeito proveniente do circuito do setor 3, que faz com que a placa não ligue ou então não funcione perfeitamente? Pessoal, trilhas rompidas ou solda fria. Isso. Porque de repente você pega, troca o NK, troca o capacitorzinho R2, de repente você suspeita que é o
R1 troca ele. De repente você mede o R2, ele está aberto ou em fuga ou em curto, você troca ele. Só que tem um detalhe aqui, você trocou, beleza. Só que a placa fez a troca, fez a substituição e a placa não ligou. O que pode ser? Pode ser trilha rompida. Isso pode ocorrer. Normalmente, onde que ocorre mais trilha rompida aqui? Isso ocorre porque às vezes o técnico é inexperiente ou usou aí ou usou um ponteiro de solda, ou usou uma solda com temperatura alta e aí acabou sem querer, desapercebidamente, detonado aqui as trilhas, que são bem sensíveis, ela levanta toda. Você tirou o NK, trocou o NK e não percebeu, mas ficou aqui, ó, no pezinho, bem no pezinho do pino feedback, bem no pezinho do pino bypass. Ficou ali levantada as trilhas, você não percebeu. E você pode perceber olhando pelo microscópio. E o que acontece? A placa não vai funcionar. O que você faz? Se for suspeito, você já fez toda a substituição, identificou o componente, fez a substituição e se a placa não ligou, faz a medição de continuidade nas trilhas. Pode ser que você fez a substituição aqui dos componentes e a trilha rompia. O que você faz aí? Ó, normalmente, comumente acontece aqui quando tira o NK. Se não tirar com cuidado, pode romper essa trilha aqui. O que você faz? Você põe nesse caso de continuidade, vem aqui, ó. Põe aqui no pino de um lado do resistor R1, vem no pino feedback. Tem que bipar. Deixa eu fazer na prática para você ver, ó. Vou identificar aqui, ó. Ó, tá aqui o R1 tá aqui, ó. Deixa eu medir aqui na prática para você acompanhar aí. Você vem aqui, coloca um ponteiro do lado em frente o R1 e vem o outro ponteiro nesse pino feedback. Tem que bipar. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem que bipar. Então é assim que você vai medindo, ó. O pino vai dar aqui, ó. Vai dar no R2, o pino feedback, né? Vai dar no... E depois do R2 vai dar no positivo do capacitor C2. Deixa eu mostrar assim o capacitor C2, esse aqui que eu falei, ó. Então, depois do R1 vai dar no positivo do C2. Do C2 vai lá pro pino do diodo D3. E aí, ó, e vai medindo, né? Do pino feedback, não, bypass. Do pino bypass, esse aqui, ó, vai dar nesse capacitorzinho aqui, C1, ele aqui, ó. Então tem que dar aqui, ó. Enfim, aí você vai medindo. Tá vendo aqui, ó? Aqui na figura fica fácil você compreender, ó. Vai medindo, tem que dar continuidade, ó. Entendido aí? Então, essas são as possibilidades. Pessoal, são várias possibilidades de causa de defeito quando essa placa não liga. Esse vídeo não dá para eu falar somente nesse vídeo todas as possibilidades. Então isso aqui é apenas um norte, apenas umas dicas bem pequenas para você ter como modelo, como um norte, um direcionamento para você fazer a análise quando você pegar uma placa não ligar. Qual é outras possíveis causas? É simples, pessoal. Você vai medir agora o regulador de tensão. Aqui, ó. O regulador de tensão. Porque, ó, no circuito -12 tem o diodo, né? Tem o diodo aqui, o diodo D1. Tem o capacitor C7. Tem o capacitor SMD C4 e tem o regulador de tensão. Se você fez todas as análises, todas as medições, está corretamente, você vai medir agora o regulador de tensão. Como eu faço, Luiz, para medir o regulador de tensão? Eu estou com um aqui, ó. Vamos lá. Eu estou com um aqui, ó. Que você faz a medida. Você põe na sua escala de diodo. Põe de diodo aí. Vamos lá. Vamos na prática aqui.
Se você fez todas as medições, não achou nada, agora falta o regulador de tensão, você vai medir ele, você vai colocar um multímetro, o positivo, você vai colocar no meio. Ao ferir o pino, tá aqui, ó, essa posição dele, ó. Então, esse pino de cá, esse pino, eu de frente para ele aqui, o meu pino da esquerda é o comum e o pino de baixo, onde sai o menos 5. Então, eu posicionando o montinho vermelho no meio, que é onde entra o menos 12, eu colocando no pino menos 5, tem que dar um diodo. No pino comum, tem que dar um diodo. Invertendo, pessoal, o que tem que dar? Vamos lá, ó. Quando o regulador de tensão estiver bom, né? Tem que dar uma medida em volts, porém uma medida de volts acima de 1 volts. Não pode dar menos de 1 volt, entendido? Porque nós estamos medindo aqui um diodo. Põe lá de cá é a mesma coisa, ó. Tem que dar uma medida acima de 1 volts. Entendido aí? Então esse regulador de tensão está bom. Então essa é a medida dele. Agora suponhamos que você põe aqui, ó. Suponhamos que você põe aqui o ponteiro no meio e faz isso, não dá nada, ele vai estar em aberto. Vai estar em aberto. Ou então, se você inverte os ponteiros, um exemplo, isso aqui é uma análise, é uma suposição. Você põe o ponteiro no meio e põe aqui, dá menos de 1 volt aqui, ele está em curto. Ó, mesma coisa, está em curto. Entendido aí? Então, pessoal, com essas dicas aqui, eu acredito que, embora elas sejam poucas, bem assim, insignificante perto do que eu poderia ensinar, você dá para você ter uma ideia de como você fazer uma análise, fazer um diagnóstico na sua placa aí, beleza? Agora você fez tudo isso, a placa não ligou ainda? Meus e misericórdia, agora, a placa não ligou ainda. Então o que pode ser? Se você fez toda a análise, ó, tá chegando, você colocando um ponteiro aqui no dreno e outro aqui no indutor, tá chegando lá, se a sua tensão for C/27, tá chegando 160, tá ok. E a placa não liga, você já fez toda a análise aqui. Não tem trilha rompida, não tem solda fria. Isso, solda fria, pessoal. O que é solda fria? Solda fria é quando está soldado, porém não está grudado. Qualquer movimentação da lavadora, agitação da lavadora, essa solda ela vai ficar dando mau contato. E a placa vai ligar, desligar, a placa ligar, desligar. Isso é solda fria. Então, se você já fez todas as análises aqui, não tem trilho rompido, não tem solda fria, já trocou componente suspeito, a placa não liga, então o problema, sabe o que é? Curto no setor 4 da fonte. Isso é, pessoal, curto no setor 4 não impede que o setor 3 não funcione. Entendido aí? Então, você tem que medir o setor 3. É por isso, nas minhas explicações, nos meus vídeos, eu sempre falo, quando pegar uma placa que não liga, a primeira análise a ser feita é medir se o setor 4 está bom. Se estiver bom, você pode fazer a análise no setor da fonte e substituir os componentes. Mas se o setor 4 estiver em curto, não adianta nem trocar nenhum componente do setor da fonte, primário, secundário, terciário, que a placa não vai funcionar, porque o cérebro vai estar ruim. O cérebro da placa vai estar em curto, vai estar doente. Então, por isso, se o cérebro que estiver doente aqui, normalmente o curto é aqui, ó, nele. Se ele estiver em curto, doente, ele não vai deixar a placa ligar, pessoal. Então, é simples assim, beleza? E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Caso não seja inscrito, inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.